E tá gravando. Not yet. Ainda apareceu aqui. Agora sim. Agora sim, agora sim. Gente, vamos começar então o nosso grupo de estudo aqui. Estava gravando aqui para o pessoal assistir de novo ou rever. Hoje o Armando, nosso queridíssimo Armando, vai trazer um conteúdo para a gente. A gente estava conversando aqui antes de começar, a gente estava aqui no nosso lobby trocando algumas ideias, e ele vai falar agora para a gente sobre o panorama neurosocial. Eu acho que vai entrar com tudo isso agora, né? O Armando estava falando agora em janeiro. E Armando, muito obrigado por você vir compartilhar com a gente. E Armando, o palco está liberado. Beleza. O pessoal aí que vai assistir depois, eu acho importante aqui fazer um comentário que a gente falou mais cedo, né, aqui no lobby, como disse o Marcelo, da questão e da importância de cada um estudar um pouco o tema quando vier para o grupo e não ser um workshop. A ideia do grupo de estudo é que todos possam compartilhar conteúdo, todos possam compartilhar conhecimento, e a dúvida de um, assim como vocês devem ter ouvido aí no practitioner, né, nos treinamentos, a dúvida de um pode ser a dúvida de mais pessoas, e a partir disso você consegue colaborar, fazer uma troca, um compartilhamento de conhecimentos. Então, eu vou colocar aqui, como o Marcelo falou, é o próximo treinamento do final de janeiro, são 2 módulos, 2 finais de semana, que a doutora Rosana vai dar, são módulos avançados de constelação. Aqui o meu intuito é dar só uma pequena introdução, vai muito em linha do que já foi estudado no Practitioner. Então, deixa eu só colocar aqui, vocês me falam se estão vendo. Ok. Estamos vendo. Maior que eu estou com a TV aqui do lado, fica mais fácil para eu passar. Então, a grande questão aqui é panorama neurosocial. Aí vocês têm um cartoon aí, vocês já vão entender por que do cartoon. Então, a Silvana chegando aí, ó. Vou admitir ela. Boa noite, Silvana. Silvana, boa noite. Enquanto a Silvana vai chegando, eu vou continuar aqui com a introdução. Sim. Então, o panorama neurosocial, ele foi criado por um psicólogo holandês, né? Ele chama Lucas Derks. Na verdade, ele teve contato lá nos primórdios da PNL com o Bender Grinder, em 77, mas só em 93 é que ele teve esse insight aí de ter meio que um desdobramento do que ele já vinha estudando em relação à PNL. Então, como vocês podem ver, deixa eu mudar meu ponteiro aqui, fica legal. Como vocês podem ver, assim, é uma ferramenta muito poderosa, de verdade, porque a gente consegue trabalhar com intervenções terapêuticas, é muito usado para ressignificação de várias formas. A gente pode atuar aqui também em ressignificação de comportamento, de vários tipos de ressignificações. Por quê? Porque a gente vai atuar numa área que a PNL gosta de falar aí de tomada de consciência. Então, o Lucas Dex é um cara. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou tirar da TV porque tá vendo aqui para o lado fica chato. O Lucas Dex, né, como eu falei, é um cartunista, por isso aquele desenho lá, ele gosta de desenhar muito, todos os treinamentos dele ele desenha demais, né? É psicólogo, escritor, é coach, master PNL, criador do Panorama Social, da psicologia do espaço mental, coach em terapia. Então, esse cara, ele veio em 2019, no Fórum Internacional que teve no Brasil. Foi bem legal, eu não tive a oportunidade de ir, ainda não estava no Instituto na época que teve isso. Ele trabalha com o conceito de mapa mental. Então, o que tem aí? O mapa mental
é a localização que você tem exata, né, das imagens, como elas são projetadas, como se fosse um mapa 3D. Aí eu até fiz uma associação aqui de algo novo, como se fosse um metaverso. Então, você se imagina num mundo de realidade virtual, só que na verdade é a sua mente, só para fazer uma metáfora, né? Então, através da posição que a pessoa, por exemplo, ocupa nesse espaço mental, você consegue perceber se ela é mais próxima de você, se ela te fez alguma coisa. Você consegue, através do posicionamento, e aí a gente entra nas submodalidades lá da PNL, né? A ideia da... Oi, Silvana. A ideia do mapa mental é que você possa trabalhar com as submodalidades e também a ideia que o Lucas Derks trouxe, né, com o panorama neurosocial, é o eixo tridimensional dentro do mapa mental. Então, aí você trabalha a distância, a profundidade, pode estar para o alto, pode estar para baixo, pode estar embaixo de você, acima, atrás. Então, todo esse metaverso, todo esse mundo virtual 3D, né, que a gente cria na nossa mente, é o panorama neurosocial. E onde que ele pode ser aplicado? Cara, assim, desde diagnósticos psíquicos e social, no emprego de tratamento de relações, e aí você pode olhar para amor, ódio, relações familiares, relações profissionais, trabalho em equipe, enfim, toda relação você pode trabalhar com o panorama neurosocial. Toda essa interação que a gente cria no mapa mental, eles são chamados de são as relações, deixa eu fechar aqui que tá. São as relações que nós criamos com o mundo. Então, aqui tem mais algumas aplicações. Problemas de relacionamento íntimo, autoconfiança, autoimagem. Como você se vê? Como você se vê perante algo? Como você se vê perante um problema? Como você se vê perante a esposa, o esposo? Como você se vê perante um chefe, perante a equipe? Então, a ideia do panorama social é que você possa compreender através de você, né? Então, você é a figura central disso, como que está organizado os seus relacionamentos sociais. E aqui é bem interessante isso, né? Nós não nos relacionamos com as pessoas, mas sim com as memórias que construímos delas. Essa é uma das razões pelas quais frequentemente nos surpreendemos ou nos frustramos com os comportamentos delas. Pois as pessoas são as pessoas. Elas se comportam de acordo com seus motivos e significados. Mapa é mapa, cada um tem a sua história. Elas não agem de acordo com a ideia que fazemos dela. Então, a gente fica esperando que a pessoa haja ou reaja ou faça algo do jeito que a gente quer, gostaria, né? E desta forma, somos responsáveis pela maior parte das dificuldades ou facilidades encontradas nos nossos relacionamentos. Então, aqui trazendo para a consciência, né? Indo na linha da PNL também, a comunicação de responsabilidade do comunicador, entendimento da comunicação. Quando nós olhamos para as pessoas, a gente fica esperando delas atitudes que, muito provavelmente, elas não terão, porque elas têm a história de vida delas, são elas, né? Eu sou eu, assim como você é você, e todos nós somos especiais, porque somos únicos. Então, o panorama neurosocial é um poderoso método de solução de problemas de relacionamentos e conflitos, né? E você consegue construir uma ponte, e ele também é muito usado, aí acho que, eu não sei quem de vocês já fez constelação no Instituto, eu sei que o Rogério sim, não sei se o Rony já fez, a Silvana não. A Rosana utiliza o panorama dentro das constelações de uma forma muito forte,
daí o módulo avançado que vai ter agora, porque você consegue fazer um mix muito forte de PNL e constelação sistêmica através dessa ponte chamada panorama neurosocial. E é algo até que eu estou escrevendo para o próximo livro que vai sair o ano que vem. Estou falando de PNL, constelação e como essas coisas se misturam, né, através do panorama social. Por isso que eu até resolvi trazer hoje a coisa aqui. Até aqui, como que tá? Assim, são conceitos muito soltos, tá? Bem pontuais, que eu acho que vale a pena compartilhar, mas é bom fazer um check aí, perguntar se tem alguma dúvida. É um assunto bem novo, né? Assim, até quando você fala de panorama, né, neurosocial, parece que é tipo, é como se, para mim, né, a minha visão era como se fosse uma coisa meio política, né, meio Uhum, politizada, né? Então eu estou até sim. fazendo um esforço para tirar essa associação que eu tenho para colocar essa associação da ponte entre a PNL e a constelação. Para mim ainda não ficou muito claro, então, mas está começando Uhum. a sair, começando a entender. Algo mais? Fala, Felipe, tá mexendo no Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só atender uma demanda aqui, peraí. Fica Uhum. tranquilo, Armando. O que eu tô até contribuindo até aqui, né? Que eu tô entendendo, o que eu achei bem legal é essa coisa que até ele falou, né? Não nos relacionamos com pessoas, mas sim com as memórias que construímos delas. É o mapa, né? É como entendendo. Eu voltei aqui só um pouquinho, Armando, falando uma situaçãozinha que eu anotei aqui, mas nós não relacionamos com pessoas, mas com as memórias que construímos delas. São uma razão pelas quais frequentemente nos surpreendemos e nos frustramos com o comportamento dela, né? É um pouco além do que o mapa isso, né? Quando eu trouxe esse parágrafo, é para lembrar que mapa é mapa, Uhum. mas que muitas vezes parte de nós querer algo do outro que ele não tem para dar, ou que ele não vai dar da forma que nós queremos. É muito interessante essa colocação que você traz, Armando, e que o Marcelo colocou, porque justamente é a partir deste ponto que muitas vezes nos relacionamentos, e eu tive a oportunidade de dizer isso na palestra que eu fiz a semana passada, na, em uma loja maçônica, que Uhum. era justamente isso: você deposita no outro o comportamento que você espera dentro do que você julga adequado. Né? Você Exato. espera do outro um comportamento que, na verdade, não é o comportamento do outro. É uma expectativa que você cria conforme o seu entendimento, conforme as suas experiências, conforme a sua expectativa, conforme o seu mapa, e Sim. não no mapa do outro. E às vezes é esta ponte que quebra o relacionamento. E gera conflito, e gera Exatamente. briga, desordem. Isso. É interessante esse apontamento, Rogério e Marcelo. Por quê? Porque o panorama social ele tem esse intuito de resolver exatamente esses conflitos que são gerados devido aos comportamentos. A gente fica, eu acho, eu espero, eu queria, tá bom, né? A Rosana gosta de falar muito da síndrome do bebê chorão, né? Que a pessoa quer e demanda e eu quero. Você não quer nada, você quer tomar vergonha na cara, ser adulto, vai atrás, né? É bem simples e direto. Uhum. Ô, Silvana, você tá com o mudo, tá? Se você quiser falar, você tá no mute, tá? Não Cê- estamos ouvindo. é, não tá saindo o seu som, Sil. Não. Não, ainda não. Não. Você tá com o fone, né? Bom, pelo menos você tá ouvindo a gente, tá valendo. Não. Bom,
Na hora que você conseguir, se você quiser abrir o áudio, fica à vontade, tá? E aí, assim, o Lucas é um cara porreta, assim. Eu tenho um livro dele aqui, ó. Acho que vai ficar. Peraí, deixa eu tirar meu fundo aqui. Como é? Configurações. Aqui. Que aí dá para vocês verem o livro. Legal, legal. Esse livro é sensacional. É o único livro dele que tem em português, da editora IDPH. Custa uns R$ 130, mais ou menos, se eu não estou enganado. Que capa fantástica, hein? É dele o desenho. É dele, imagino. E o desenho que vocês viram lá no começo está aqui, ó. Isso que você me falou já me chamou a atenção logo de começo, né, Armando? Logo a apresentação dele já me fez pensar umas coisas, porque a gente sempre tenta ser igual a todo mundo, né? Fazer o que todo mundo está fazendo, não sei o quê, e a gente não faz nada fora da caixinha, né? Então, Uhum, ele, naturalmente, ele já se declara, né, como ilustrador, psiquiatra, psicólogo, coach, não sei o quê, não uhum. sei o quê. E eu tenho um lado desenhista também, eu faço algumas coisas também, né? Então eu começo a ver que eu posso pegar essas outras coisas que eu faço, né? Posso colocar tudo dentro de um pacote só. Sim, Já me sim, chamou atenção logo lá no começo. sim. A ideia é você... é, o Carl, não sei se vocês já ouviram a Rosana falar do Carl, Com esse sotaque. ele fala que tudo é recurso. Sim, Então, assim, você tem, usa, cara. Mal não vai fazer. Sabendo usar não vai fazer mal. sim. E aí a grande questão, assim, dos pontos que eu trouxe, deixa eu até continuar aqui. Eu coloquei aqui meus dados, mas eu vou até bypassar, depois isso aí eu divido com vocês. Você vê que é uma apresentação curta, propositadamente, para poder a gente debater e até, de repente, para quem não conhece, experimentar. Sim, uma boa. Dá para facilmente fazer um exercício aqui. Vocês praticaram no Practitioner? Vocês praticaram no Practitioner? As questões de submodalidade, de alterar, né, de ver se tem som, brilho, né? E perceber como que a mudança... Na estratégia Disney, a gente usa um pouco disso, tá? E aí no Master tem estratégia Disney com constelação, que é o exercício ampliado, vamos dizer assim, e aí usa de uma maneira mais profunda ainda o panorama. Muito provavelmente vocês, no Practitioner, tiveram a oportunidade de desenvolver exercícios utilizando o panorama social, e aí eu falo panorama social para não ficar falando panorama neurosocial toda hora. De uma forma talvez ainda inconsciente, mas com certeza vocês já utilizaram dessa ferramenta. Que eu acho legal, assim, né? Que eu já usei até em atendimento com algumas pessoas. A pessoa tem uma questão com, por exemplo, acho que era insegurança que ela tinha. E ela não se sentia segura. E aí a ideia é que ela colocasse essa insegurança, quando eu pedi para ela fechar os olhos e me dizer onde a insegurança estava, ela trouxe que a insegurança estava cara a cara com ela. E eu falei, e qual que é o tamanho dessa insegurança em relação a você? O que que você consegue ver dela? Ela é muito grande, eu não consigo ver o todo, né? Ela fazia assim, eu não consigo ver o todo, de olhos fechados. Aí eu falei, que interessante. E se você empurrar essa insegurança para longe, como que é isso para você? Você faz algumas sugestões também, né? Ou você pode perguntar o que que você quer fazer com essa insegurança para ela se tornar mais fraca para você, ou que você possa sentir melhor em relação a ela. Então, ela levou isso para longe,
uma distância, eu falei, tá, que distância? Ah, tá bem longe. Que tamanho que tá? Tá pequenininho. Então, a partir desses movimentos de distanciamento, né, a gente é acostumado a trabalhar muito no horizonte, né, no horizontal, nesse eixo X que a gente chama, né, de levar para os lados, levar para o fundo, para perto. E a gente esquece de trabalhar os outros eixos também, o vertical e o. Não lembro a outra letra, mas enfim, os três eixos do 3D. De você, Horizontal, vertical e o Z, né? é axial. Eu não lembro de verdade o nome que dá para isso. Se alguém souber aí, fica à vontade de falar. E você poder colocar a coisa, por exemplo, debaixo do seu pé. Então, eu quero colocar debaixo do meu pé, porque aí eu não estou vendo, ou acima da minha cabeça, porque eu não estou vendo, nas minhas costas. Você pode girar, né? Você no seu eixo. É mais difícil as pessoas fazerem isso, é mais fácil elas girarem algo do que elas mesmas, mas pode ser que a pessoa gire o fato fique parado no lugar. O que mais que eu posso falar em relação a isso? Eu gosto bastante dessa ferramenta para exatamente por ela ser muito simples e muito impactante, né? Partindo de novo pela PNL. A ideia da PNL é que a gente possa, né, resolver situações, né, ressignificando elas. E o panorama social, cara, é muito muito direto. Então, o que que você tem? Ah, tenho isso, tá bom. Então vamos olhar para isso no seu campo mental, porque tá ali, né? Você tem, tenho dificuldade em me relacionar com meu irmão. Tá bom, vamos levar ele para o seu campo mental. E aí você vai através da PNL fazendo ajustes nisso, de forma que a pessoa receba recursos. Ah, que recurso que está faltando para você se dar bem com seu irmão? E E esse aí, campo, ele tem a ver com o campo da constelação ou não? Esse campo mental? não, não, Não. não. O campo da constelação, então eu vou usar aqui, ó. Isso aqui pode ser um campo de constelação. Eu Tá ponho bom. ele aqui, isso é um campo da constelação. Esse campo mental é o mapa mental que É eu o mapa trouxe aqui, mental. né? É esse espaço mental que você cria, e ele pode ser assim como Uhum, infinito, né? uhum. O lance do panorama social é que é PNL de alto nível que eles falam, né? Das últimas gerações. Então, de fato, sai daquela coisa da PNL da primeira geração, de ser mais, como se fala? Ai, me fugiu a palavra. Mais antiga? Não é antiga, é assim, mais formal ali, mais formatada, sabe? O Uhum. panorama social é como se ele entra para ampliar, como se fosse assim, eu tenho dois, quando eu coloco panorama social, eu tenho 20, né? Se você multiplicar as suas Ele amplia possibilidades. possibilidades e recursos. Exato, exato, Sr. Rogério, obrigado. Tem que deixar vocês falar também, eu fico aqui falando. Eu tô aprendendo aqui, né? A Silvana que não tá dizendo nada, né? Ela tá muda, né? Ela está ouvindo, mas não consegue Ela falar. consegue ouvir, mas não consegue Linguagem de sinais, ó, sei lá falar. como é que faz. Ô Rogério, ô Rogério não, ô Armando, eu até comecei a fazer umas pesquisas aqui na internet, até comecei a ver alguma coisa, mas assim, acho que eu tinha que ter feito a lição de casa e ter estudado antes de vir para cá, né? Para a gente seguir naquele novo modelo que a gente vai fazer assim. Mas assim, então, pelo que eu entendi até então, né? Você tem a constelação, beleza? A constelação você vai ter o seu campo lá, seu campo como você mostrou. E a PNL, na verdade, são as ferramentas. E aí você contou que o panorama neurosocial é a ponte que liga entre os dois, né? Então, uma das principais ferramentas do panorama neurosocial é o campo mental, né? Onde as Uhum, coisas funcionam. E acho que até isso que pelo que eu entendi até então, que a PNL de alto nível, né? Você utilizar as ferramentas clássicas da PNL para você interagir com a pessoa dentro desse panorama neurosocial, que como se fosse nosso metaverso, né? Como se fosse a nossa nova realidade que ela está acontecendo aqui dentro.
sim, sim. Na verdade, é a sua realidade real, né? A realidade real é. Eu não sei se Se é vocês que existe, sabem né, isso. o que é metaverso. Você sabe o que é metaverso, ô Rogério? Rogério, ou Rony ou Silvana? Vocês Já sabem o ouviram que é? falar? Já ouviram falar? Até o Facebook, ele mudou o nome dele agora para que o nome da empresa Facebook agora é Meta, né? Então, só deixa eu falar um pouquinho, deixa eu só colocar uma palhinha aqui, então, Armando, o que é o Meta? Vontade. Eles, lá no começo, no ano 2000, eles fizeram uma ferramenta que chamava Second Life, né? A segunda vida. Então, essa ferramenta, eu cheguei a acessar ela lá atrás, né? Você ganhava um personagem virtual, e esse personagem seu virtual, né, era como se fosse o avatar lá, né? Você entrava dentro do mundo, construía casinhas, interagia, conversava com pessoas, você entrava dentro de salas, mas assim, sempre olhando no computador, né? E você mexendo na teclinha como se fosse um videogame grande, né? Você ia interagindo com pessoas, só que a grande diferença lá do Second Life era que você estava não era igual o Zelda, que era um jogo de videogame, né? Não era igual o Zelda, você entrava dentro da casinha e você conversava com o computador. Você entrava dentro da casinha e conversava com pessoas que estavam lá também, né? Eu lembro até que logo quando eu entrei, eu procurei lá os caras que eram os donos lá do Second Life, eu falei que eu queria construir um aeroclube lá dentro, virtual. Aí os caras não deixaram. Aí eu já cheguei Não, com o objetivo de construir coisas lá dentro, né? Mas assim, a realidade virtual ela vai aumentando, né? Ela foi aumentando, aumentando, né? E até eu acho que até arrisco dizer que com o advento agora da pandemia, tudo foi acelerado. Por quê? Né? O metaverso é como se fosse, né? Não é só que existe uma diferença entre uma realidade 100% virtual, uma imersiva, e também uma realidade aumentada, né? Quando a gente, por exemplo, a gente está aqui com os nossos celulares, a gente pesquisa, a gente está sei lá, a gente está em algum lugar, então a gente vai no museu, escaneia um QR Code e aí no celular traz mais informações a respeito daquela obra, né? Então, assim, uma realidade aumentada é quando você está num lugar e aí você consegue puxar através de uma tecnologia, uma coisa assim. Mas o metaverso é uma mistura entre os dois, né? Entre uma realidade aumentada e uma realidade 100% virtual. Você vai entrar num mundo completamente virtual, você vai interagir, você vai conversar com pessoas, é como se você entrasse no seu escritório lá da contabilidade, da advocacia, né? Você vai entrar numa sala, em vez de entrar só no Teams igual a gente está entrando, a gente vai colocar um óculos ou alguma coisa que simule isso, né? E a gente vai entrar na sala e vai estar você aqui sentado do meu lado, eu vou estar na frente, o Armando vai estar falando, assim, e a gente vai estar interagindo, trocando ideias, e você vai estar sentado na sua sala, né, da sua casa. Você não vai sair do seu lugar. E isso, o Facebook, ele fez com que isso cada vez se tornasse, vai fazer com que cada vez se torne mais realidade, né? E aí eu estava vendo uma palestra, só para encerrar, estava assistindo uma palestra, né, que os caras estavam comparando o metaverso com a Matrix o filme Matrix, né? Então, o Matrix era um metaverso, né? E assim, né? Quem não garante que hoje nós já estamos dentro de um metaverso, puxando a Matrix, né? Vai que a gente acorda, de repente, e a gente está aqui dentro a gente está dentro de uma câmera lá deitado, cheio de líquido, e aí a gente está com a nossa mente aqui rodando e estudando PNL, fazendo coisas assim. Esses desafios do metaverso que vem por aí. é bem crazy, assim, dá para viajar grandão, tudo novo, né? Os caras até falaram, né, que quem acredita no espiritismo, né, assim, de reencarnação, esses negócios, né, já tá falando que é um metaverso, né, porque você vem e volta, vem e volta. Vou colocar um negócio aqui, peraí, cadê? Aqui, ó, que aí fica na gravação, o pessoal vê o Legal. endereço aqui, ó, idph.com.br/livros, é 140, né, R$ 130. Eu acho que eu acessei foi esse site aí também aqui. Aí deixa o pessoal, quem quiser também ter o livro, tá na gravação aí. Então quer dizer que nós temos nosso campo. Ainda tô refletindo ainda sobre o nosso campo mental, nosso Uhum, campo mental. E assim, então, né? Então, voltando à parte lá de onde a gente tem os nossos conflitos, né? Digamos assim, um exemplo real, tá? Um exemplo real. A minha irmã tem um problema muito grande comigo e eu não tenho nenhum uhum. problema com ela.
Já aconteceu dela brigar comigo e eu não estar nem presente. Ela acabou com o Natal, eu não estava nem presente. Assim, na verdade, ela tem as representações mentais delas, né? Ela tem no mundo dela, ela me enxerga talvez de uma forma onde talvez eu não vejo isso, ela briga comigo e aí assim, ela cria problemas para o Natal, para coisas assim, só que tudo isso que está rodando lá na cabeça dela, né? Como que a gente acessaria essas informações para extrair isso dela? Tá. Eu ia falar, se tivesse alguma, eu faria com você, mas como você trouxe sua irmã, Eu trouxe outras. a Alguém tem ideia, alguma? Alguém tem alguma? se alguém quiser, ou dá para fazer com todo mundo também, de uma maneira bem simples. Não precisa ser um problema, dá para fazer um negócio mais legal também, que usa ancoragem no final. Bora. Eu tô facinho. Se quiser fazer, quem que tiver afim também, aí pessoal, depois que vê o vídeo, talvez não aproveite tanto, mas dá para, por exemplo, para busca de recurso, né? Você pode trazer. Eu tenho um exercício bem básico que é assim: pensa em algo que te fez muito mal, né? Pode pensar aí em algo que te faz muito mal quando você pensa, que você consegue sentir no corpo aquela sensação ruim dessa memória, enfim, dessa situação, certo? Beleza. Agora, do outro lado, você vai pensar em algo muito bom, que te traz uma sensação muito boa, de muito empoderamento, muita alegria, muita felicidade, Beleza. certo? Esse muito ruim e esse muito bom, os dois estão dentro de você, certo? Aí, qual que é a ideia? É que agora a gente entre no mapa, nesse mapa mental, e verifique onde cada um está. Então, se vocês quiserem, eu não preciso nem induzir vocês já sabem se induzir e entrar, né? A gente já conhece o Só caminho. fechar o olho aí já sabe o caminho para ir para dentro. E aí, quando você estiver dentro do seu campo mental, se conecta com essa coisa muito ruim, essa coisa que mexe com você, e percebe onde que ela está posicionada em relação a você, Só que ela tá bem aqui, assim. na sua esquerda aí, em diagonal. É, aqui, assim. E tá numa distância, qual distância que tem de você? Mais ou menos nessa distância aqui, assim mesmo. Tá próximo, a um passo de Próxima. distância. É. Entendi. E a coisa boa? Aqui atrás, assim, ó. Mas pelo jeito mais distante, né? Pertinho e um pouco mais Mais distante, distante. assim. É. Percebe agora, sem a gente movimentar nada, percebe agora se você só virar o corpo, Uhum. mudou a sensação no seu corpo físico que você está sentindo? Mudou. Agora, nas suas costas, você está sentindo talvez um peso, É. algo que te incomodando, e para frente é quase que você como se você quisesse andar em direção a, Exato. né? Mas eu falei para vocês, normalmente a gente não pede para as pessoas fazerem esse giro, pede para ficar na posição, para exatamente por quê? Porque aquela representação inicial é a representação que existe hoje dentro da pessoa. Então, eu vou falar para você, volta para a posição inicial, Beleza? pega essa coisa ruim e afasta o quanto você quiser, Colocando ela para longe. para onde você quiser. Lá Como, longe. como Lá longe. vocês já devem ter feito no exercício no Practitioner, de uma forma que você quase não consiga ver, né? Vire um ponto que você não tem certeza se está vendo. E aí a coisa boa, você vai movimentar ela no seu campo mental para posicionar de uma maneira que gere um conforto em você, já que você não vai estar mais sentindo, porque você afastou aquela coisa ruim de você e traz aquela coisa boa, certo? Essa coisa boa, você tem um tamanho no seu campo mental.
Tem, ela é até um pouco menor. Ela era até um pouco menor. E ela tem mais ou menos que tamanho agora? Ela não aumentou muito, mas ela era mais ou menos assim, ó. A outra Uhum. era assim, essa era Uhum. assim. É tamanho de uma garrafa PET, sei lá. É mais ou menos isso aqui, ó. Uma squeeze. Tá bom. Agora percebe se você traz ela mais para próxima de você e aumenta o tamanho dela. Se é o que eu entendi, eu peguei ela e eu trouxe ela para frente agora, né? Isso. Trouxe ela para frente, ela tá um pouquinho maior agora, enquanto a outra continua aqui na esquerda, mas só que lá na frente, lá no fundão. Uhum. E aumenta isso. Agora que a gente entra nas submodalidades dentro do panorama, né? Você vai aumentar essa coisa boa, Uhum, né? Ela pode ter essa forma dessa garrafa, por exemplo, uhum, mas pode ter a forma que você quiser. Você pode dar a forma que você quiser para ela. E uhum. aí você vai aumentar, vai colocar mais brilho, mais cor. Coloca brilho, dela deixa ela colorida, coloca um pouco de azul, sim. Se tiver uma música que você gosta, você pode colocar a música. Você pode colocar uma temperatura nela que te Tudo agrade. associado nela, né? Tudo associado, ela tá cada vez E maior. você vai colocando recurso nisso. E a coisa que era ruim, ela já se dissipou praticamente, porque isso está Sim, tão forte na sua sim. frente, né? Tem gente que sente aquele, sabe quando você chega perto da fogueira, vai sentindo o calor batendo em você na pele? Vai sentindo isso. E aí a ideia é que no final isso esteja tão forte, tão grande, tão poderoso, que você possa pegar e trazer e ancorar em você. Aí você, E você aí você fala, cria uma âncora. exato, você fala, tá bom, então agora você vai pegar isso com as duas mãos, vai juntar, vai fazer tanta força que ela vai caber na mão, e onde você vai colocar isso? Aí você pode colocar no punho, no dedo, na orelha, no nariz, onde você quiser, na cabeça. Às vezes no músculo, né? Pra você O sentir pessoal, quando forte. eu faço isso, gosta muito de trazer para o peito, né? Que aí internaliza de uma forma bem forte. Bonito aí. Admitir. É engraçado que a gente, como nós já somos practitioners, a gente consegue se auto-induzir e entrar facinho, né? Meio que a gente já entra e já cai onde a gente Sim, quer, né? o bom de falar com quem já fez practitioner e master é essa facilidade de você, tipo, tipo, você tá lá no você vai fazer dinâmica da raiva. Tudo bem, o Rogério não fez, mas sabe que existe. Não fez ainda. Não fez ainda, né, Mas eu Rogério? sei, eu sei, eu sei como é que é a dinâmica da raiva. Vou passar pelo menos a minha, para mim, o que, que é, né? Ou no outro instituto, o que Não, foi a dinâmica da raiva. Você pega, né, uma espécie de um porrete, um banquinho, e desce a porrada naquilo que te causa raiva, entendeu? sim, Até você suar, cair e dar porrada e põe para fora. Mas é exato. tão pior, né? Mas é tão pior. Dentro de você, você não tem. Você vai nessa linha de usar a mesma energia, só que não nesse tipo de atividade. Tá? Mas o que eu quero trazer assim, é que lá são pessoas que estão cruas em relação. Né, quando o Rogério for fazer você, é a exceção da exceção, né? É a raridade dentro da sala. Mas são pessoas que nunca tiveram contato com É o nada mapa desse do tipo. Armando. Tá aí. E aí você tem que colocar a pessoa no. O Bento faz toda uma indução ali já em grupo. Depois, quando você entra para lidar com as pessoas, você tem que continuar ali mantendo a pessoa no estado para ela poder acessar, né, o que ela precisa acessar. Então, quando a gente faz practitioner, a gente tem essa facilidade desse caminho de entrar e sair, de poder falar de recurso, de submodalidade, de você poder. Né? O panorama social nada mais é que um incremento das submodalidades, vamos pensar assim. De uma forma muito grosseira, mas só para trazer um contexto mais prático. Esse exercício que você fez, como ele chama, Rogério? O Armando? Não sei, eu nunca dei um nome para ele. Nunca deu nome? É você que inventou. Poxa, não sei dizer se fui eu que inventei, porque eu já vi tanto exercício em treinamento
que eu posso ter mesclado alguma coisa de tudo. Cício Armando Martins. No Master nós fizemos algo parecido. Acho que em constelação também, Em acho que a gente constelação, fez. Então, Tanto que quando você colocou, para mim, por exemplo, o fato negativo estava aqui, à minha direita, mas bem menor, porque o fato positivo ele estava gigante aqui na minha frente, como uma bola, né? Onde dentro dessa bola estava contido de maneira menor. Sim. O círculo da coisa negativa, entendeu? Consumido pelo positivo. Como se tivesse dissolvido, entendeu? Isso, sim. Então, para mim, ficou muito, muito nítido isso, né? Sim. Então, assim, a questão do panorama social é essa possibilidade de você trabalhar nessa região mental, que a gente trabalha na PNL, mas com esse eixo tridimensional. Então, de fato, você consegue girar em todos os eixos, levar a situação, e aí, de novo, o panorama social é muito voltado para relacionamentos. Então, você trouxe o caso da sua irmã. Provavelmente, levando ela para o espaço mental dela, e ela colocando você no espaço mental dela, seja possível entender qual a dinâmica do relacionamento que ela tem em relação a você. Porque se a gente colocar ela no seu campo mental, com certeza é outro tipo de relação. Num lugar onde não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, Do mas seu no dela lado. do meu lado, mas no mapa dela tem alguma coisa lá, Sim, né, que a gente não sim. descobriu ainda. Às vezes foi alguma coisa quando era criança, sei lá. Em geral é inconsciente, né? A pessoa arruma briga de forma inconsciente para poder agradar um ego lá, alguma coisa que está ali perturbando. Quando eu fiz o Você, eu recebi uma cartinha dela, né? E eu podia falar que existe cartinhas no Você? Sim, ele já escreveu várias. Ela era uma cartinha que eu recebi brigando comigo, me xingando. Mas aí todo mundo pensou, né? Não vou colocar essa cartinha na caixa do Marcelo, não sei o que, mas eles acabaram colocando, né? Pensou que eu ia ficar triste, alguma coisa, né? Quando eu li foi normal, assim, já, nada que fosse. Sem surpresas. Sem surpresas, é. O jeito dela me dizer, eu te amo. E aí, por qual motivo, né? Exato. Você perguntar para ela. Entende? O que ela quer comunicar, né? Exato. É que é o tipo de pessoa que, de repente, não adianta perguntar, mas por qual motivo você está brigando comigo? Não sei, só estou com raiva. A gente está brigando? Eu nem sabia, achei que a gente estava conversando. Ela já faz o treinamento Você já faz bem uns 3 a 4 anos já, mas ela não deu sim ainda. É tipo igual o Rogério, assim, né? Já tá fazendo treinamento já faz tempo, mas só que ele só não foi ainda. Coisas temporárias. O Armando até sabe, né? O quanto estava tudo programado para que esse final de semana eu fizesse, mas aí, né? Atendendo aos comandos do universo, né? Acabou acontecendo que eu tinha que estar em outro lugar porque era melhor estar em outro lugar, né? Não precisa arrumar desculpa não, Rogério. Você já está treinando desde então já. Desde o practitioner você já está treinando. Você já está passando pelo treinamento. Sim, sim. É isso, assim, se eu puder colaborar com algo mais, pode perguntar. Tem o livro aqui que a gente colocou aí, o site. Recomendo muito essa leitura, é muito, muito enriquecedora. Eu, particularmente, em PNL, eu gosto muito de alinhamento de níveis neurológicos, panorama social. Acho que são duas ferramentas assim monstruosas. Panorama social trabalha no nível de identidade, só para você entender a altura que isso é na pirâmide. Né? Identidade, lá no Lá em topo. cima, lá no topo. Mais que isso, você vai ter aí só o espiritual.
é o que eu preciso resolver, na verdade. Eu estou brigando, não, eu estou trabalhando minha identidade. Eu tô trabalhando minha pirâmide lá em cima agora. Porque, é assim, óbvio que você gasta mais energia, né? Uhum. Mas quando você conserta coisas, você conserta de uma maneira, Tudo vem caindo, né? exato, É. muito mais alinhada, né? Por isso que, assim, o último exercício do practitioner, né, de alimento de níveis neurológicos, para mim, é fantástico, assim. Eu acho que é o melhor exercício para fechar o treinamento. Esse exercício. Ah, tem uma coisa que me ocorreu agora. Silvana, se de repente se você quiser fazer alguma pergunta, manda uma mensagem lá no WhatsApp, lá no grupo. Ou aqui mesmo O no chat, né? chat. O chat a gente responde, o Armando, ou a gente ou qualquer um da gente responde. O alinhamento de níveis neurológicos, né, é um exercício que eu tenho estudado e planejado ele um pouco mais em aplicar em pessoas, né, como se fosse um mini você, vai. Porque assim, através dele, né, você consegue conduzir uma pessoa, né, que talvez passe por uma dificuldade ou passe por alguma questão a ser resolvida, onde você vai conduzindo ela, né, pela escada, né, ponto a ponto, você vai trazendo elas as coisas que para elas não estão fazendo sentido e depois você volta com ela organizando tudo. É um Uhum. jeito de dar um alento, né, para as pessoas assim em um nível mais rápido, né? E até mesmo preparar elas, de repente, para elas fazerem o você mesmo, né? O Sim. próprio treinamento você, porque é uma questão de assim, né? Ó, a gente conseguiu agora fazer um alinhamento, você viu como é bom, você viu como você resolveu as coisas, e aí agora um próximo passo é fazer um alinhamento de 3 dias, Tipo isso. tipo isso. É. Aí, assim, eu reforço que para ficar bom esse encontro, que as pessoas determinem aí o, o que se vai abordar, né, o tema, e não precisa se limitar a um encontro, né? Já teve grupo que a gente falou 3 semanas sobre a mesma coisa, Sobre o né? mesmo tema. Você vai destrinchando, acaba que numa semana você discute XPTO e aquilo ali gera curiosidade, aí tem gente que vai atrás e traz na outra semana, e assim vai naturalmente sendo alimentado, retroalimentado, sabe? O próprio grupo se retroalimenta, né, Uhum. do conhecimento. Vamos Pois é. expandir então. E Vocês aí, sugerem algum tema? Marcelo, Armando e outros colegas, antes de nós avançarmos, deixa eu fazer aqui uma mescla de TOTS com estratégia Disney Bora, com, bora, com o nosso, com o nosso grupo. bora. No primeiro encontro, que foi às 10 horas, Uhum. nós tivemos uma participação Consegue repetir, bastante Alex? ativa de quase todos, ou demais participantes. Quando nós mudamos para as 9 horas, me parece, pelo meu mapa, que houve, talvez por questão de horário, de ajuste, ou talvez do dia, de uma redução de participantes. Então, acho que nós poderíamos colocar no grupo o que é melhor Uma votação, né? em termos de horário, para que Uhum. todos possam ter a oportunidade Uhum. de participar e qual o melhor dia Uhum. para cada um, né? Para que a gente Eu acho consiga válido. ter Acho válido. para que o grupo vá crescendo. Eu acho válido, Rogério, a gente fazer sim, fazer uma pesquisa, né, lá Isso. no nosso grupo. Você acha que Estou vale? trazendo a minha percepção, né? Aham, sim, sim. Você acha que vale a gente pegar, fazer igual a gente fez da primeira vez, colocar ou colocar via texto, as pessoas escolhem 1, 2 ou 3 ou 4, ou a gente faz um formulário no Google Forms lá? O que que vocês acham? Eu Eu acho. acho que pelo WhatsApp mesmo, 1, 2, 3, quanto WhatsApp? mais Tá, simples, melhor, e É. tá. penso assim, né? Na segunda, o problema desse horário, a gente tem reunião da equipe nesse horário. Ele geralmente acaba umas 9 horas daqui, né? Que já é 10 horas. Então, Eu também hoje a tenho, gente aqui não. já não tem. Hoje não teve reunião da equipe, daí ficou mais fácil para mim participar, talvez mudar o dia. Ô Armando, deixa eu fazer
conhecimento e tive pouca curiosidade até agora, né? Eu me mergulhei muito mais voltada à PNL mesmo, então foi algo que me chamou a atenção, então eu busquei muito mais voltado à PNL do que a constelação. Constelação é uma parte importante, né, do caminho também, mas eu que até o momento não tinha me despertado a curiosidade, né? Mas pegando essa tua explicação e um pouco do que a gente já vê no practitioner e vivenciando um pouco os treinamentos de você, aí que a gente vê a constelação a vários momentos e algumas coisas assim, né? O panorama neurosocial, ele seria uma mescla entre, no practitioner, na PNL você trata você em relação a você, muitas coisas, né? Seu comportamento, sua forma de lidar, sua forma de agir, você recebe ferramentas para conseguir mudar algumas ações. Na constelação, pouco que eu entendo que você em relação ao seu mundo, onde você está colocado. Você em Aos relação relacionamentos. ao outro, né? Você em relação ao outro. E no panorama neurosocial seria mais ou menos uma bagunça entre você em relação a você e ao mundo, e o mundo a você, mais ou menos isso. Seria uma coisa meio que misturar PNL com a constelação e e você falou bastante de ressignificação, né? É muito voltado para ressignificação e relacionada a comportamento, certo? Sim. E aí você usa as ferramentas da PNL e para que a pessoa consiga mudar o seu comportamento em relação ao outro. Seria mais ou menos isso, basicamente. Partindo do pressuposto que a gente não muda ninguém, só nós mesmos, o panorama traz essa perspectiva da dinâmica dos relacionamentos. Então, como você falou, né? PNL ali é você com você, tomada de autoconsciência, né? Tomada consciência do seu comportamento e tudo mais. No panorama, você tem a oportunidade de olhar para a dinâmica do relacionamento em relação ao outro. Você em relação ao outro. Como você, por exemplo, eu vou inverter aqui, eu sou a irmã do Marcelo. Como o Marcelo não consegue me mudar, então eu tenho que pegar a irmã dele, colocar o relacionamento dela com ele e aí trabalhar isso, entendeu? Como que eu consigo ajeitar isso? Porque eu não vou conseguir mudar ela, né? Eu não vou conseguir mudar ele, no caso aqui, né? Eu estou invertendo os papéis. Eu não consigo mudar a atitude dele. Então eu vou lá na dinâmica daquele relacionamento e faço os ajustes. E aí, de novo, aí entra a PNL pura mesmo ali nos caminhos, do mesmo jeito que a gente usou para o indivíduo, para o eu. Sim. Porque daí você consegue, com a parte da constelação, identificar qual seria em relação ao outro comportamento, o seu comportamento, o comportamento da pessoa, e através da PNL fazer com que ela mude isso e perceba de forma diferente. A PNL, quando a gente coloca no campo da constelação, é mais no sentido de levar recursos para as pessoas ali, para os representantes, né, para aquela dinâmica se ajustar. Então, deixa eu pensar aqui numa que rolou comigo. Relacionamento com o meu pai. Teve uma dinâmica na constelação que eu fiz, e aí eu não conseguia levantar os olhos, né? Meu representante não conseguia levantar os olhos para encarar meu pai. E como que você faz esse ajuste? Você está lá, você está no campo da constelação, o representante está afastado no relacionamento. Então, você traz para perto, e aí a pessoa não consegue vir, né? Para você fazer esse movimento, trazer para perto. Então, o que que falta? Você pergunta para a pessoa, né? Falta coragem, falta segurança. E aí que entra a PNL para você trazer. Quando você teve coragem, né? Aquela coisa de, se você não tem o recurso, de você Como uma criar. ferramenta, né? Como uma E caixa você- de ferramenta, né? Exato. Vai abrindo as caixinhas, né? Isso. E aí você vai, como se fosse acoplando, fazendo um Lego ali para você ficando mais forte, tomando mais, né? Você vai se energizando de recursos. E aí, o que que acontece?
esse relacionamento vai se modificando na dinâmica da constelação, e no final, o resultado final que se espera é a tomada de consciência em relação àquilo tudo. Então, assim, eu estou olhando a relação agora de um jeito diferente, tomei a consciência em relação a isso e entendi que recursos eu preciso para chegar onde eu cheguei. Às vezes, esses recursos também são só para olhar, para tomar de consciência dessa dinâmica, não que você precise tê-los, só precisou ali de uma maneira temporária para acessar aquela consciência, entendeu? Sim, sim. Você não precisa, talvez, ter ele, mas só para você entender o que te motiva para aquilo, né? O motivo da tua ação daquilo, né? Exato, exato. Pode ser algo daquele momento para chegar na consciência ou algo que você precisa de fato ter para a vida. Daqui a pouco nós vamos usar o Marcelo aí de cobaia para descobrir o que ele faz para a irmã dele sentir tanta raiva dele. Tudo tem um motivo, né, cara? Eu sou muito certinho, cara. Eu sou perfeito, não faço nada. Talvez seja por isso. Ali, já conseguimos arrancar algo aí. Eu não xingo ninguém, eu não brigo com ninguém, eu não entro em discussão, eu sou um santo. Perfeitinho. Talvez seja por isso. Ela quer brigar e você não briga. Mas é muito isso, viu, Rony, o que o Armando estava falando, né? Porque, na verdade, com isso que o Armando colocou, é uma tomada de consciência de que movimento você pode fazer ou não fazer. Sim. Né? Para você se entender em relação ao outro, né? Isto, não para você mudar o outro. Sim, mas para você se entender, né? Mas é a tomada de consciência de qual movimento que está impedindo a conexão, esta ponte desse relacionamento, ou gerando aquela determinada situação. E, às vezes, um movimento de meio grau, 1 grau, um pequeno movimento, ajusta tudo. Você já muda a submodalidade, né? Quando você troca a submodalidade, você muda a coisa como ela representa para você, né? É isso. Aí entra, esse final de semana eu tive o exemplo do um colega conversando, daí eu dei um exemplo para ele de algo, e ele falou, cara, só toma cuidado porque às vezes está parecendo Alice no País da Maravilha. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você, em relação a uma situação que a gente estava conversando, né, ele falou assim, quando você não se posiciona ou não fala o que você quer, quando você fala que qualquer coisa serve, então nada serve. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, quando você entende a situação, aí você pode você toma consciência do que qual a decisão que você vai tomar, qual a ferramenta você precisa para tomar aquela decisão mais assertiva, né? Mas muito bom, é muito legal esse tema, assim, eu preciso me aprofundar mais na relação à constelação para entender melhor em relação ao outro, né? Daí aí fecharia melhor. Pode falar? Posso te ligar aqui uns 10 minutos? Eu tinha até uma certa resistência entre constelação, né? Eu tô mudando isso também, né? Porque para mim a constelação parecia uma coisa meio esotérica. Eu não conseguia entender, assim, a visão dela, né? Até a gente estava conversando um tempo atrás com o Armando, aí ele estava me explicando a coisa, né? Quando você leva para a física, né? Campos quânticos, né? E assim, e eu sei que a mecânica quântica e a física, a teoria geral da relatividade, elas funcionam isoladamente, cada um no seu mundo, mas só que as duas coisas juntas elas não funcionam e ninguém sabe ainda como funciona isso. E acho que o legal, por exemplo, da constelação também é isso, né? A gente ainda não entende como ela funciona, ligada ao nosso mundo, mas a gente sabe que ela funciona, né? Para quem não conhece, acha que é charlatanismo, coisa de outro mundo, bruxaria. Quando você de fato aquelas coisas assim, quando você de fato passa pela experiência e vê o resultado, aí entra os tomés da vida, né? Você olha e fala, cacete, aqui tem alguma coisa muito da hora para você explorar, né? É bem e assim, e o campo das constelações ele se ampliou de uma maneira monstruosa, assim, né? Você tem constelação de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Recomendo fortemente fazer treinamentos aí de constelação, curso de constelação, porque
Sensacional. Os tipos 5 da vida são os tradicionais. Eu acho que esse Tomé era um tipo 5. Só acredita vendo, né? Ele tem que pesquisar antes para entender. Pode ser. Mas, agora acho que vale um parênteses aqui. Perceberam a dinâmica, como foi mais interessante quando a gente começa a trocar, aí traz pergunta e troca de experiência, né? Eu acho válido ter um conteúdo, óbvio, para poder introduzir o assunto, mas a grande sacada do grupo de estudo é estudar, mas em conjunto, Em conjunto, né? né? Não é ter workshop. Acho que tá legal. Gostei bastante hoje da dinâmica. Gostei. Foi bem legal o jeito que vocês dois apresentaram nos dois primeiros, porque trouxe de fato conteúdo, trouxe relevância. Acho que no primeiro é aquela coisa, né? Tinha bastante gente, o pessoal estava empolgado, e acho que vale sim essa consulta aí para entender, né? Esquece a ideia de atingir 100%, porque não vai, né? Vê a Uhum. maioria. Se ficar entre dois próximos, tenta fazer uma mediação, mas é interessante achar um meio termo para as pessoas estarem presentes. É legal ter mais gente, e quanto mais gente, mais enriquecedor fica, tá? Verdade. Vamos parar a gravação aqui. Vocês querem discutir mais alguma coisa? Quer abordar mais um assunto? O Rogério, o Rony, a Silvana? Não, Para mim tá tranquilo. ok. A Silvana ouve, mas não consegue. Quem veio, veio. Quem não veio, perdeu. Participa de uma próxima. Excelente. Muito bom o tema. Muito legal, irmão. Obrigado.